Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta. Amém. Vamos dar início à Escola Bíblica Dominical. Vamos entoar o hino 140. Domingo é dia de amor, tão cheio de prazer. Ao mesmo meu Senhor, a graça e teu poder. Honra-te, sim, glorioso Rei, cumprir a tua santa lei. Encher-me bem, Senhor, de gozo e muita fé. Ó grande benfeitor, concede-me a vencer. E pecador, despertar minha tua igreja estimular. Espírito de Deus, ó dá-me um novo amor, que vejo em Deus Jesus, o meu e bom pastor. Ensina-me os meus deveres e todo o meu viver. Amém. Eu quero parabenizar os pais que aqui estão presentes, que eles tenham um bom dia, que tenhamos uma boa escola bíblica e que o Senhor nos abençoe, cada um pai que aqui esteja presente. Amém. Neste momento, vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração. Presta oração, e é o pai da igreja, assim eu considero, né? É o nosso pastor Manuel Antônio. Te agradecemos, Senhor nosso Deus, tu que és o nosso Pai amoroso. Ó Senhor, sentimos de Ti a misericórdia, o perdão, a graça de nos considerarmos Teus filhos através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Amém, Senhor. E somos gratos, Senhor, nesta hora e te pedimos uma bênção especial sobre todos os pais, não apenas desta igreja, mas de todas as igrejas, de todo o mundo, de todos os lugares. Os cristãos, Senhor, aumenta-lhe a fé e a coragem de pronunciar que são teus filhos. E aqueles, Senhor, que ainda não te aceitaram, que neste dia eles possam meditar na função paterna e da necessidade de serem teus filhos e procurarem te aceitar Jesus Cristo como seu suficiente Salvador. Amém. Nos abençoa nesta manhã, no estudo que iremos realizar, no culto que iremos se apresentar nesta manhã e à noite, para que tudo façamos, Senhor, para aumentar em nós mesmos a declaração de amor que fizemos a Ti quando Te aceitamos como nosso Senhor. Amém, Nos Senhor. prepara para Ti mesmo, nos livra, Senhor, das tentações da carne e nos abençoa, fazendo a nossa fé crescer cada dia mais. Tudo isso nós Te suplicamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja permanece em pé, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 15, do 11 ao 32. Que tem por título a parábola do filho pródigo. Assim se expressa a palavra do nosso Deus. Continua um certo homem que tinha 2
deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens em carne. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos e guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das altas rodas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si disse: quanto trabalho de meu pai pelo pão com fartura que eu morro de fome. Levantar-se-ei e hei de ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantou-se e foi para seu pai, vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correu e abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, porém, disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, veste, olhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E comeram e se regozijasse. Ora, o filho mais velho estivera no campo e, quando voltou ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca lhe deste um cabrito, sequer para alegrar-me com os teus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretriz, tu mandaste matar para que ele novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que o Senhor possa nos aplicar essas santas palavras em nosso coração e tomarmos como exemplo, né? Amém. Eu vou pedir mais uma oração, essa oração é com o nosso irmão
Senhor, podendo, ó Pai, escutar a Tua palavra, Senhor, também poder louvar e agradecer o Teu nome. Amém. Continua, Senhor, nos orientando, abre as nossas mentes para que possamos entender tudo que será refletido aqui, Senhor, nesta manhã, e que a Tua graça e a Tua paz seja para conosco. Obrigado por este momento, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, podem sentar. E vamos entrar no hino 62. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Esse nome leva sempre para bem te defender. Ele é a teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Que nome precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável, é Jesus amado teu. Jesus é Senhor eterno, tu amarás do céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém. Eu gostaria que eles se colocassem mais uma vez em pé e nós vamos fazer mais uma oração. Logo após nós finalizar com a palavra. Eu vou pedir ao nosso irmão Marcelino. Santo Deus, eterno Pai, somos gratos, Senhor, mais uma oportunidade quando estamos reunidos na Tua casa para oração, para agradecer, Senhor, as bênçãos e também aprender da Tua palavra. Abençoa o nosso pastor que estará trazendo os ensinos, para que possamos declarar a declaração de amor que tanto fizemos a Ti com carinho, com amor, com dedicação, com entrega. Possamos, Senhor, continuar fazendo esta declaração valer para nossos amigos, nossos irmãos, nossos parentes. Em todo lugar possamos, Senhor, compartilhar deste amor. Oramos com perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. A igreja poder sentar, o pastor Manuel está com a palavra. Em nome da igreja, em nome de Cristo, eu parabenizo os pais. Embora a igreja saiba que eu não sou muito chegado a esse tipo de data, porque eu acredito que isso é só para vender presente. E eu acredito que a maior
relação entre pais e filho é a presença longe ou perto. O importa é a presença e a reação de amor e respeito, amizade que existe entre pais e filhos. Presente não deixa ninguém presente. Presente não faz ninguém presente. O presente é a presença. Presente também não significa estar junto toda hora. Tem pais aqui que tem filho longe, por causa do irmão Marcelino, tem filho em Fortaleza, não é isso? Salvador, Fortaleza. A irmã Ana Amélia tem filho em São Paulo. No Rio. Pelo menos por perto. A passagem é menor. E assim, é muito bom sabermos que o amor encurta a distância e nós podemos viver todo minuto, toda hora com quem nós amamos, se tanto longe ou tanto perto. Eu quero agradecer a presença dos ilustres irmãos. Se hoje não foi o dia dos pais, talvez não tivesse com a mão de Deus aqui. O diácono Robson e a irmã Mônica, minha filha e meu genro. Nós estamos estudando declaração de amor ao Senhor, ou negação da declaração de amor feita a Deus. E o nosso ponto básico é que toda pessoa que levanta a mão, consciente de que precisa de Cristo para a sua salvação, ele faz um pacto com Deus. O pacto com Deus, ele dá a vida eterna, e ele é de servi-lo, é de representá-lo, é de mostrar as suas maravilhas. Quando isso não acontece, aquela declaração de amor que nós fizemos a Deus, estamos negando. Também quando nas nossas orações, nas nossas afirmações, nas nossas ações da igreja, quando essas ações não são realmente uma reação do interior, do amor, fluída do amor, nós também estamos negando o Senhor. E já falamos de diversas declarações que mostram a sua afinidade e a sua negação. Hoje nós estamos estudando o capítulo 2.2, declarações por amor negadas pelas ações. Ou seja, eu digo que sou bom diante do pouco, mas na minha intimidade eu sou mau. Eu digo que amo a Deus diante do pouco, mas amo as coisas do mundo. Então essas ações negam, faz com que nós negamos as nossas ações. Nós ficamos no parágrafo que diz assim, vamos ler um pouquinho. Externamente é bonito e viçoso, mas seco no interior, e nunca darão os frutos de suas declarações de amor ao Senhor, se não permitir que o vinhateiro divino cave suas raízes impróprias, para que venha se humilhar a potente mão de Deus, para que a graça de Cristo dirija seu viver. Tem pessoas, tem cristãos que confessam que são crentes, mas estão com a vida seca, as raízes secadas. Há necessidade de buscar a humilhar-se à potente mão de Deus, e o vinhateiro vem, cava as raízes e ajuda esta planta, que é a exemplo do cristão. Para que a graça de Cristo dirija seu viver. De outra maneira, com a impiedade, se tornará abominável. É o que diz lá o texto de cima. Confessam que amam a Deus, mas negam-nos com suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. São essas pessoas que se apresentam a amostragem, como nós já falamos aqui, sobre a videira
a figueira que secou, a mostragem. Pelo apego a desobediências, que lhe reprovará para todas as obras do reino. Nosso Senhor não quer mostragem aparência, Ele quer ver os frutos do amor e das bênçãos que Ele plantou nos cristãos. O cristão não é um ser que não nada recebeu. As boas obras já foram plantadas por Deus no cristão. Então não se espera nada mais da sua natureza. O cristão tem que produzir boas obras, porque Deus a antes preparou e plantou na vida que o aceitou como Deus. Então, também não há nenhuma honra do cristão de fazer as obras do reino, porque aquelas obras já foram plantadas nele. Há sim a realização espiritual, mas vanglória por fazer a obra de Deus, se sentir maior do que os outros, porque faz determinadas coisas que é empolgante na igreja, nada disso comprova a declaração de amor ao Senhor, e sim a humildade consciente de que tudo que faz é inspirado por Deus e pelo seu Santo Espírito. Não precisamos ter vanglória por fazermos alguma coisa no reino, porque se isso fizermos, nós estamos negando a nossa declaração de amor a Deus. Tudo que nós façamos e que fazemos na igreja é obra do Espírito Santo. Por isso, eu fico observando, às vezes o pregador está falando e tem crente com celular, tem crente lendo a Bíblia. Nem a Bíblia é para ser lida quando Deus está falando, a não ser que nós não acreditamos que quem vai pregar, quem vai ensinar, quem vai cantar, quem vai fazer alguma coisa no reino de Deus, não está sendo inspirado por Deus. E quando nós rejeitamos uma pessoa que está fazendo um trabalho de Deus, nós não estamos rejeitando a pessoa, nós estamos rejeitando o próprio Deus. Primeiro, porque Deus não faz acepção de pessoas, e Deus recebe o louvor grande ou pequeno, feio ou bonito, cultural ou sem cultura, se vier do coração. Mas se tiver todos esses apetrechos de conhecimento, sabedoria, grandeza, e não for do coração, não é aceito de Deus, não é a ação da obra de Deus. É declarar que ama a si mesmo. Por isso existe no meio dos cristãos os egolatras, pessoas que adoram a si mesmo. O importante é o que ele faz, o importante é o que ele pensa, o importante é o que ele quer, mesmo numa obra onde Deus é todo poderoso, mas existem simplesmente pensamentos humanos levados a essa consciência de ser o tal, e esse tal não existe no reino de Deus. O que existe no reino de Deus é aquele que baixa a cabeça, não tem nem condições de olhar para o céu, como o publicano, como o fariseu, olha para o céu e diz: graças te dou, Senhor, porque não sou como os demais homens, maior que todos, e ainda acusa frontalmente, e como esse publicano. Esse é justamente as orações, as ações que negam toda a declaração de amor a Deus, mas o que não tem nem condições de olhar para o céu, baixa a cabeça e diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, miserável pecador. Jesus disse que esse Deus ouviu, porque essa foi uma declaração de amor fluída do coração, da realidade do ser,
e não do que você pensa que é ou que quer ser. Às vezes as pessoas se pararem mesmo na praça da verdade e se olhem no espelho de Deus, eles vão ver que às vezes ele está pensando que é um príncipe, um rei, e é um filho pródigo. Graças a Deus que o filho pródigo encontrou retorno. E nós vemos que um texto diz muito importante no final. O pai dizia ao filho que revoltou-se porque não recebeu o cabrito, mas o texto diz que o pai já esperava o filho. O pai já esperava o filho porque já tinha um bezerro cevado, estava cevando o bezerro. Tá? Quando meu filho voltar, nós vamos fazer uma festa. Se fosse um bezerro comum, o pai não estava nem preocupado, não esperando o filho, mas ele cevou um bezerro. E quando o pai diz assim para o filho, ao outro filho, esse teu irmão estava perdido e achou-se. Essa é a expressão bonita que eu acho da Bíblia. Tem expressão que diz assim, estava perdido, morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Ele não foi achado, não. Na vida cristã nós não somos achados, nós nos achamos. É a espontaneidade de ir para o Pai, é a convicção de que o Pai iria lhe perdoar, é a convicção que o pecado que nós cometemos não vamos ficar submissos a ele com os pés de Satanás sobre nosso pescoço. Ele vai nos perdoar. Jesus vai nos perdoar. O que leva o crente, as pessoas para o inferno, é não crer no perdão de Jesus Cristo. Não, eu fui ladrão, eu fui assassino, eu passei tanto dano na prisão, não tem jeito para mim. Não tem jeito se você não crer no perdão de Deus. Então, as ações da vida do crente é essa. Só tem uma força preponderante para nós usarmos as ações do reino de Deus e não negarmos as nossas declarações, que é a humildade. Se vivermos, se conquistarmos isso, nós vamos ser vencedores no reino de Deus e no reino secular. Muita gente deixou de ter bons empregos, de ter bons casamentos, porque não tiveram humildade. O reino de Deus é a mesma coisa. Não tiver humildade, as suas ações são negadas. As suas declarações de amor não vão existir. Qualquer vento, qualquer outro amor simples irá tomar o lugar de Deus na vida. Pastor, Sim. nessa parábola a gente vê que tinham dois filhos. Um negou, foi logo para o mundo. O outro ficou, mas a gente viu que as ações dele mostravam também a negação. Um se arrependeu, o outro ficou indignado. Então, Deus tem todo um processo de purificar, de nos tirar essas toxinas, né? Essas coisas do mundo que faz nos afastar de Deus, né? Um foi, declarou logo, negou logo todo o amor ao Pai, o outro permaneceu, e Deus insistindo, trabalhando, permitindo que houvesse ali o arrependimento. O outro teve também todas as oportunidades, e só Deus é que promove em nós esse sentimento de retorno, de se achar, né? Deus é que permite isso. O que fez o filho pródigo se achar foi a fé que o pai era bondoso e amoroso. Se ele não acreditasse nisso, ele não voltaria. Mas ele voltou porque parou. Ele disse: na casa de meu pai, os empregados comem pães em abundância, e eu aqui
morrendo de fome, comendo bola, desejando comer bolota de porcos, e ainda ele era negado. O cristão, às vezes, o crente, quando um crente é eliminado e fora, quando ele vota, os que não foram, alguns que não conhecem o perdão de Deus, ficam até olhando ele diferente. Pastor, Sim. é interessante isso que eu falo, que o senhor está falando, porque no processo que Deus às vezes permite que nós passamos, tem gente que ele consegue simplesmente com os ensinamentos não irem para o lamaçal. Mas infelizmente, e é necessário que alguns passem, que vá ao fundo do poço para que possa se levantar. E quando se vai ao fundo do poço, não quer dizer que você está perdido, não. Se tiver a fé do filho pródigo, você retorna para a casa do Pai e volta totalmente diferente, transformado, um novo ser, uma nova experiência que não vai lhe permitir novamente voltar a esse lamaçal. Observemos o caso de Jonas, o que falou o diabo lá, o caso de Jonas. Deus amava Jonas da mesma maneira, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas Jonas fez aquele trabalho todo. Jonas transgrediu, negou a sua declaração de amor a Deus. E quando Jonas voltou, quem soube da história, como é que ia aceitar Jonas? Mas Deus aceitou Jonas mais superior no conceito da relação com ele do que antes. Então, às vezes, Deus permite que o crente caia para aprender. Eu acho que a educação paterna também é essa. Tem que deixar que os filhos, seja eles, resolvam questões difíceis para que eles aprendam. Eu contei aqui para os irmãos e agora está presente a personagem. Mônica tinha 11, 12 anos e chegou para a mãe dela e disse que queria ir para a cidade comprar uma coisa que ela viu numa loja na Viana Leal, bem perto da Praça Alfim da Rua. E a mãe disse: o quê? De maneira nenhuma. Aí ela veio para mim. Eu disse assim, aí na minha mente falou aqui: se eu interromper o crescimento, desenvolvimento da minha filha, eu estou lutando contra a realidade. Então eu disse para ela: vem cá, vamos conversar. Como é que você vai a essa loja? Ela disse: eu vou, apanho o ônibus aqui, salto no terminal, atravesso a rua, passo a Praça Alquinabu, entro na Viana Leal, compro, volto, pego o ônibus no mesmo lugar e venho para cá. Claro que naquele momento ela declarou que sabia e era esse o roteiro, mas o coração fica com aquela apreensão. Vá. Ela foi, comprou as coisas, a coisa que queria, voltou. Mas do peito do pai do filho pródigo, o olhar estava sempre o caminho. Sempre o caminho. Porque eu assumi uma responsabilidade muito grande. Porque se acontecer qualquer coisa, eu ia ser acusado diretamente pela mãe. Eu disse que não, você mandou. Olha o questionamento. Mas foi, voltou e voltou muito maior do que era antes. Isso é que é importante. Deus às vezes vê isso na gente. A gente é ratinho, pequeno, sem conhecimento. Então Deus vê que a gente vai pegar a nossa cabeça, quebra a cara e faça como o filho pródigo. Não, aqui não é o meu lugar. Eu tenho que voltar. E volta com conhecimento. Volta com experiência. E eu disse aqui já aos irmãos que vai chegar um tempo em que tudo que está na Bíblia vai ser contestado pela ciência e pela a cultura
do comunismo. Vai ser criticado. E você só vai ter de força e poder na sua vida as experiências que você teve com Deus. Só isso que vai ter força. Alguém pode falar tudo que for contra o reino de Deus, a levantar todo tipo de sugestões contrárias ao reino de Deus, às verdades da Bíblia, mas você vai dizer: não, eu tive experiência, eu sinto Deus, Deus fez isso por mim, eu realizei isso com Deus. É isso que vai ficar na mente do crente. Então, é muito bom entendermos que a nossa vida é uma vida experimental. Enquanto estivermos aqui, nós somos seres de experiência, necessitados, seres de busca, seres de realizações, mas sem a ação divina e o Espírito de Deus em nós, se não incorporarmos as ações que Deus já colocou para as nossas vidas, deixarmos de fora do nosso interior e somente colocarmos no quadro para admirar. É muito bonito ver um crente assim, é muito bonito ver um crente assim, e viver de testemunho alheios. Não é viver o Evangelho. O Evangelho é vida corrente. Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirá rios de água viva, que jorra para a vida eterna. Não é estar estagnado, não é parar, não é admitir que o seu conceito da Bíblia seja ultrapassado, não é admitir que a Bíblia é um livro que foi escrito para engrandecer a nação de Israel. A Bíblia é um livro, a nação de Israel não foi, Deus não colocou acima de nenhuma nação, foi escolhida para trazer a salvação ao mundo. Por isso que a nação de Israel é acima de outra nação, e perdeu esse privilégio quando outras nações se destacaram na pregação, como os Estados Unidos, Brasil e Inglaterra. Israel hoje até a igreja cristã queima, mas foi o povo escolhido de Deus, e por isso alguém admite, dentro do conceito de não conhecimento da personalidade divina, dizer que todo israelita é salvo. Jesus disse isso aos israelitas lá em João 6: vocês não me conhecem, mas vocês não conhecem Abraão, porque vocês não comeram o maná no deserto, vocês não comeram o pão do céu, e o pão do céu sou eu sou o pão do céu. E a grande parte daqueles discípulos deixaram ele. Jesus abriu a verdade aos israelitas, e israelita se torna todo aquele que crê em Cristo como Salvador. Esse é o Israel de Deus. Quando nós na bênção apostólica dizemos: abençoa todo o Israel de Deus, é todos os cristãos, todos que creram, porque se tornaram moradores de Canaã celestial. Então esse é o Israel de Deus. Vamos lá. De outra maneira, como a impiedade se tornará abominável. Crente que não usa de piedade se torna abominável. Por que o crente tem que usar a piedade? Porque ele tem que compreender que ele está salvo pela misericórdia, pela piedade. Deus teve muita piedade de nós. Quando lá no dilúvio, no dia de Noé, a humanidade estava em degeneração moral, social, religiosa, toda degenerada. E se Deus não tomasse uma posição, eu chamo aquilo
destruir para reconstruir, se Deus não tomasse uma posição de reconstrução daquela situação, a humanidade tinha sido já aniquilada. Não teria sucesso a humanidade. Deus já teria, não suportaria. É como diz, o pecado do homem chegou até os céus. É a Torre de Babel. Então, houve necessidade de tratar a vida do homem, moral e religiosa. E Deus tratou com a arca da salvação. E com essa arca Ele preservou. Veja bem o que é a humanidade. Deus preservou o justo. Noé, os filhos, as esposas dos filhos, a esposa de Noé, quer dizer, 6 pessoas. Preservou. Eu fico observando lá em Sodoma e Gomorra. O Senhor anunciou o tratar Sodoma e Gomorra. Abraão orou ao Senhor: Senhor, se tiver 50 justos, tu destrói Sodoma e Gomorra? Acredito que Jesus disse não. A decisão foi tomada e vai ser isso. Ele foi pedindo até 5. Senhor, se tiver 5, tu destrói Sodoma e Gomorra? Eu acredito que não. Aí eu fico pensando, por que Abraão não pediu até 1? Porque se Deus não tivesse aceitando aquele pedido, eu tinha dito a ele logo da primeira: não, e não discuta a minha palavra. Mas ele disse: não, se tiver 10, não. Mas Senhor, se tiver 5, também não. Também não. Não podia chegar e dizer: Senhor, se tiver 1. E se eu dissesse: não, se não tiver nenhum, Senhor, livra o povo. Mas ele parou em 5. E há pensamentos que dizem, inclusive eu comungo com esse pensamento, a culpa da destruição de Sodoma e Gomorra foi de Abraão, que não orou até onde devia. Devia orar até 1, 2, porque ele já devia contar. Tinha Ló e as 2 filhas e a mulher, 5. Ele pensava que esses 5 eram justos. E não era. Provou que a mulher dele olhou para trás. Só tinha justo 3. Então, por que Deus não confiou muito no humano? Às vezes nós oramos para Deus confiando no humano. Eu conheço um rapaz lá na igreja de Boa Viagem, e quando ele chegou na igreja, ele olhou e viu uma moça tocando no órgão. Ele achou a moça bonita e disse: se Deus me der essa moça para casar, eu vou ser crente. E começou a ir para a igreja, mas a moça era noiva. E agora, irmão, tu está na igreja, está querendo a moça para casar e a moça é noiva. E tu só quer ficar na igreja se a moça casar contigo. São coisas que nas orações nossas tem que ser filtrada. A fé filtra as orações, mas tem pessoas que extrapolam a oração. Pedem coisas que são impossíveis a Deus. Deus, tudo é possível a Deus. Não, eu não penso assim. Tem coisa que Deus é impossível. A própria Bíblia diz: é impossível que Deus minta. E pedir uma coisa a Deus que contraria a normal, a moralidade, é pedir coisas impossíveis. Pedir a Deus riquezas para gastar em deleites materiais
é coisas impossíveis. Mas se pedir a Deus riqueza espiritual para ser feliz, para estruturar a vida cristã e ajudar outros, isso aí vem. Isso aí vem. Então, negando o amor que nós temos a Deus, nós vamos chegar diante dele e fazer feito o fariseu. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu penso assim, eu quero assim, eu sou feito leite moça, bateu, levou, bateu, tomou, se me der uma tapinha eu dou um chute no pé, e essas coisas assim, não está dentro da coordenação de uma mente que fez declaração de amor a Deus. Eu não suporto ver esse irmão, essa irmã, depois disso, depois do que ela disse, eu não quero mais negócio com ela. Que história é essa? Que pensamento é esse? Como é que uma vida dessa pode declarar que ama o Senhor e que crê no amor de Deus, quando nós tivemos pecados maiores do que esse? Todo pecador, todo ser humano tem que analisar. Quem mais perdoou a mim foi Jesus Cristo. E ele diz assim: eu sou, você me chama de mestre, Senhor, e na realidade eu sou. Quando eu vou perto dos discípulos, diz assim: eu fiz isso por vocês e sou mestre, fazer vós também uns pelos outros. Ora, se o mestre na cruz, morrendo, disse ao Pai: Pai, perdoa-os, ele não sabe o que faz. Porque eu que fui lavado por aquele sangue que foi derramado na cruz, não quero perdoar uma pessoa que errou menos, muito menos do que eu. Aí nós estamos negando a declaração de amor a Deus. Quando nós amamos ao Senhor, com certeza amamos o nosso próximo. Quando nós declaramos que amamos ao Senhor, também declaramos que vamos amar o nosso semelhante. Porque amar, a Bíblia diz, amar somente o que nos ama, que bem dá nisso. Que bem há no crente só ama os crentes. Só ama aqueles que lhe amam. Não. Nós temos que, a nossa declaração de amor, quando dizemos, Senhor, eu te amo, é para fazer as coisas que Ele fez. Senhor, eu quero viver no Evangelho, é para viver como Cristo viveu. Não, mas Cristo era Deus, mas se fez homem. E Ele deu exemplo de vida, de homem, como poderia estar ligado diretamente com Deus. Eu digo que o cristão tem uma linha direta com os céus, uma linha direta com Deus. Acontece qualquer coisa, qualquer pensamento, qualquer coisa que vai fazer, até uma visita que recebe, pensa em Deus. Isso é uma autentificação de que você faz parte do reino de Deus. Mas depois que acontece tudo aí, meu Deus, por quê? Quem tem uma relação com Deus dentro do preceito da fé, não tem pergunta a Deus por quê. Não pergunta. Por quê? Crê que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Se existe muito porquê, é porque o amor é pouco. O amor a Deus é pouco. Pastor, Sim. essa colocação do senhor é interessante, a questão da gente saber pedir as coisas a Deus e pedir também para abençoar outras pessoas. Essa semana, eu acho que foi antes de ontem, não lembro, mas eu acho que foi antes de ontem, eu postei no grupo da igreja, inclusive, a história de um grande empresário chamado John Rockefeller, que foi um dos maiores produtores de petróleo do mundo da América Latina. Com 32 anos ele já era bilionário.
aos 53 anos ele começou a se sentir muito poderoso, essas coisas todas. E aos 53 anos ele descobriu uma doença. Deixou careca, começou a perder as forças, a vontade de viver, e como se tivesse uma doença, como se tivesse, ele entrou numa degeneração de vida. E aí ele teve um encontro com Jesus Cristo, onde ele percebeu que não poderia levar sua fortuna aí para o túmulo. Então ele encontrou Jesus, começou a vivenciar na Igreja Batista dos Estados Unidos, e ele prometeu, a partir do momento ali, que toda a sua fortuna ele iria doar para as empresas de pesquisas científicas para ajudar pessoas doentes com doenças degenerativas. E isso aconteceu. Foi aí que veio a questão da penicilina, essas coisas todas que descobriu com recurso dele que ele doou. E quando ele começou a doar e ajudar pessoas a descobrir curas, ele começou a se recuperar da doença. E o homem que tinha 1 ano de vida viveu até 90 anos. E aí ele, inclusive, é muito interessante a fala dele antes de morrer foi o seguinte: ele disse assim, Deus me ensinou que tudo pertence a Ele e eu sou simplesmente um canal para realizar a sua vontade. Minha vida tem sido uma longa e feliz festa desde então, cheia de trabalho e brincadeiras. Deixei de lado minhas preocupações pelo caminho e Deus foi maravilhoso comigo todos os dias. É isso aí. O crente, o cristão que confessa que ama a Deus, como eu falei aqui na pregação, se considera o jumentinho de Jesus. Jesus, sobe aqui no meu ombro, eu vou te levar. Onde eu puder, eu te levo. Agora, isso levar Cristo sobre nós, nós demonstrarmos a figura de Cristo em nossa vida. E isso é bíblico. Cristo aparece em nós. João Batista parecia alguém admitia João Batista como Deus. Ele que dizia, não, eu não sou o Cristo. E quando ele chegar, eu vou mostrar a vocês, eu não sou o Cristo, eu sou enviado, a minha missão é preparar o caminho dele. E quando Cristo apareceu, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós, quando fazemos a obra de Deus com sinceridade, com a mostragem da misericórdia, nós representamos Deus. E alguém se pergunta, esse rapaz, essa moça, esse senhor, está contando que ele é diferente? Aí vem, você é crente, Sou, graças a Deus. Aí diz assim, eu estava notando, eu imaginava, eu pensava, porque existe sim a luz. Jesus disse o quê? Ele era a luz do mundo, mas disse assim, vós sois a luz do mundo também. Então, se a luz é idêntica, o povo pode ver em nós a luz do céu. Se nós não negligenciarmos com a nossa declaração de amor a Deus. Uma pessoa que o mundo até contesta hoje, que condena, que nós já estudamos aqui, que quando condenamos alguém, estamos negando a declaração de amor, mas condenam, essa pessoa às vezes é transformada pelo amor de Deus a ser uma grande figura no âmbito espiritual. Por causa de Saulo. Saulo de Tarso era inimigo e os apóstolos encontraram dificuldade com o grupo da igreja primitiva que não queria aceitar de maneira nenhuma Paulo. Um homem desse que perseguiu a igreja, que estava permitido na morte de Estevão, e vai aceitar um homem desse? Mas esse homem era ruim,
Esse homem era destruidor, era perseguidor da igreja, perseguidor de Jesus Cristo, mas teve um encontro com Jesus Cristo. Alguém disse, mas Paulo poderia naquele encontro, o que Paulo podia fazer? Nada. Uma forte luz fez ele cair no cavalo sem ver nada. O que Paulo ia fazer? Paulo tinha que ceder. Não, Paulo não cedeu. É como aconteceu no filho pródigo. Paulo achou-se. Porque quando ele sentiu isso, é muito bom as pessoas estarem. Paulo era ruim, era mau para a igreja, mas era coerente com Deus. Ele viu que aquelas coisas não podiam ser nada do humano. E quando aí ouviu a voz de Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegue? Paulo poderia, como qualquer um ser humano que escuta a palavra de Deus, o coração remete, ele não aceita. Paulo poderia também naquele momento dizer assim, não dizer nada e ficar fechado, pedir no céu dele, botar no cavalo e levar para um oculista. Mas o que foi que Paulo fez? Quando viu o clarão, disse, esse clarão, essa luz é de Deus. E quando viu Jesus dizer, para complementar o quadro, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele respondeu, quem é, Senhor? Já tinha a noção de fé de dizer, Senhor, quem é, Senhor? Jesus diz, eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegue. Pronto. A conversão de Saulo. Agora Saulo não era mais um homem destruidor. Não era um homem mais perseguidor da igreja. Era um homem de Deus que se ergueu para fazer grandes obras no ministério, no reino e no evangelho. Por isso, no caso que o diabo falou, de pessoas que são renegadas a nada e Deus faz dele tudo. Então não há condições de um crente estar condenando, estar tendo acepção, não respeitando o ser humano, seja o que for, como o Tiago diz, toda criatura humana é boa e nada deve ser discriminado nela. Então, quem foi que fez o ser humano? De quem é a propriedade da feitura desse ser? Deus. Então ele é bom. É o que eu digo. Quando nós observarmos um crente pecando, em vez de ficarmos com raiva do crente que pecou, devemos ficar com raiva do inimigo que fez ele pecar. Isso nós vamos orar para que Deus limpe e dê força a ele para vencer o inimigo e lutar contra o inimigo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as potestades nos lugares celestiais. Temos que tirar as ações de Satanás, os desejos de Satanás nos corações dos homens. Esse lugar é celestial, porque Deus se entroniza no coração. E um coração cheio de pecado, cheio de mágoa, cheio de revolta, Deus não pode sentar nele. O trono do coração a apostila tem até um símbolo, um trono, e o trono está vazio. Está vazio porque o dono desse coração negou as declarações de amor a Deus. Se o nosso coração estiver vazio, é porque nós estamos negando a nossa declaração de amor a Deus. Então, Paulo foi ser esquecido, condenado pelo povo, mas Deus escolheu. Agora, mas Deus não escolheu Paulo. Por que não escolheu Pedro para fazer esse trabalho? Por que não escolheu outro
da igreja, escolheu um de fora da igreja. Às vezes nós pensamos totalmente diferente, porque tem muita gente aí fora que não é da igreja que são melhor do que nós. Melhor do que nós. E Deus vai chamá-los. Crente que se assume da propriedade porque é crente e é melhor do que os outros. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E eu tenho outras ovelhas que ainda não são do aprisco. Elas ouvirão a minha voz e me seguirão. Meu pastor, e muitos do aprisco ouvirão e não irão. Pedro é um exemplo disso. Pedro era para ter sido um grande desbravador do Evangelho, mas não queria sair de Jerusalém. Aí vem Paulo. Isso aí. Quando Deus dá a bênção a você e você nega ou você não se estimula para realizar, Deus levanta outro, porque Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa de você para fazer isso não, Deus levanta outro. Então é o caso. O crente não quer cumprir com suas obrigações na igreja. Eu acredito assim. O irmão fulano de tal eu apresento para ser diretor de tal departamento. E o irmão diz assim: eu não aceito. Eu fico com cuidado, com uma pena desse irmão, dá vontade de chorar. Porque recebeu uma oportunidade para crescer. Aqui na igreja tem muitas pessoas que pregam, e isso é projeto meu, desde o meu primeiro ministério, porque eu quero dividir a graça, a satisfação de estar diante do povo de Deus levando a palavra. Isso não não tem coisa que pague. Então eu procuro um culto de oração, culto da noite, culto da tarde. E para mim, pelo meu gosto, todos os irmãos da igreja poderiam ser pregadores, porque é na propagação do Evangelho, no ensino, que vem a salvação. Meu gosto é que todos fossem pregadores. E aqui tem, eu estou sabendo, até na mulher, hoje deveria pregar, se eu fosse atento a esse negócio de data, hoje eu tinha botado uma mulher para pregar, porque os pais, as mulheres, como você pode dizer, os pais são bonzinhos, os pais são bonitinhos, os pais gastam o seu dinheirinho com a gente. Mas não vai ser um homem, vai ser um pai mesmo que vai pregar. Essas coisas que nós observamos no reino, são coisas simples, mas nós fazemos as coisas complicadas. Coisas simples. Pedro não queria, como diz o diácono, não queria expandir a igreja, que já tinha muita gente, com 400 pessoas já tinha na igreja primitiva, não queria expandir o evangelho. E Pedro não gostava dos gentios. Pedro não admitia que a salvação ia para os gentios, era só para Jerusalém, era só para Israel, então não ia sair dali. Para que sair dali? E Pedro levava essa instrução à igreja toda, aos outros apóstolos. Porque o que foi que Jesus disse a Pedro? Quando te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Deu a Pedro o direito de ser o mestre da igreja, o chefe dos apóstolos. E Pedro só ensinava que o evangelho não ia para os gentios. Os gentios não eram pessoas que merecessem a salvação. Até que quando Paulo saiu e anunciava o evangelho, ele dizia que o povo que em Cristo não podia estar sob o jugo da lei, porque a lei foi do passado, agora é a graça. Pedro chamou Paulo, e houve um desencontro entre eles. E Pedro
reclamava de Paulo que estava levando o evangelho aos gentios. Então houve até uma prova, uma experiência direta que Deus fez com Pedro, para que Pedro abrisse a mente e fosse crente universal. Nós temos que saber, somos crentes universais. Então, Deus disse a Pedro: olha, vai na cidade, me esqueci, na Macedônia, obrigado. Vai na Macedônia e lá tem um centurião chamado Cornélio. Ele está precisando de ouvir a palavra. Era justo, temente a Deus, mas precisava se converter. É o que muita gente pensa: eu não faço nada de mal, eu sou, desde a minha juventude, como jovem rico, eu cumpro a lei desde a minha juventude, mas não tinha um tesouro no céu, tinha um tesouro na mão. E diz: olha, pega esse tesouro na mão, joga fora, dá aos pobres, dá aos necessitados, e eu vou te dar um tesouro no céu. Não quis. É assim, tem pessoas que são ricas para si mesmas e pobre para Deus. O que ocorreu? Pedro era rico em palavras, era rico em dirigir, mas era pobre na concepção da abrangência do reino de Deus. Então ele vai lá. Aí no meio do caminho, Pedro parou para descansar na sua tenda e veio uma visão do céu: lençol amarrado nas 4 pontas e nele todo o material, todos os animais. E a voz de Deus era: Pedro, mata e come. Pedro disse: Senhor, às vezes nós queremos ensinar a Deus. Quando nós não concordamos com uma expressão da Bíblia e de ação cristã que não nos eleva a nada, nos diminui, nós questionamos. É o que Pedro fez: Senhor, eu nunca comi nada imundo. A resposta de Deus é grandiosa e preenche o coração, transborda a compreensão desse: não façais imundo aquilo que Deus santificou. O que Deus manda para a gente é santificar. Tudo que, se nós queremos que todas as coisas que vêm de Deus concorrem para o bem, todas as coisas são santificadas. Eu vejo os cristãos, às vezes na hora do almoço, faz aquela oração, aquela coisa toda. Eu acho que oração é uma coisa muito particular. Mas eu, antes disso, eu acredito que quando chega a minha feira, que saiu do supermercado, mas entrou na minha casa, está abençoado. Tudo que vem de Deus para a vida do crente é abençoado. Então, Pedro, naquela situação, chegou até Cornélio, viu, e Cornélio correu, se ajoelhou aos pés de Pedro. Veja que humildade, que respeito a Deus tinha aquele homem. Que vale que Pedro ainda teve a virtude de dizer: ô meu irmão, opa, levante-se, eu sou um homem igual a você. Pedro anunciou o Evangelho e viu uma coisa que ele repugnava, ele não admitia de maneira nenhuma, e por isso houve repetição do dia de Pentecostes para confirmar a Pedro que os gentios também recebiam o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre Cornélio e toda a sua família. E agora, Pedro? E Pedro ainda questionava isso. Mas Paulo diz assim:
eu repreendi Pedro na cara. Tem lá no livro de Atos. Eu repreendi Pedro na cara sobre a questão do Evangelho aos gentios. Às vezes nós tomamos a posição de Pedro. Eu disse na lição passada que nós às vezes trituramos o nosso semelhante para defender Deus. Deus não precisa de defesa de ninguém, Ele é. Então é muito melhor nós conservarmos o nosso semelhante sem ser triturado, a ponto que ele, pela bondade, pela misericórdia, ele chega à consciência de que precisa desse Deus que nós temos. Mas por insistência, por perturbação, tem crente que perturba outra pessoa para ser crente. Como eu já disse aos irmãos aqui, que eu fui vender uma chácara lá em Gravatá e o diretor da banda de carnaval de Recife, no Recife antes, era Recifolia. Obrigado. Aí saía. Então ele ligou para mim para nós nos juntarmos num dia e íamos para Gravatá para resolver tudo, passar a escritura tudo. Ele confessou a mim que quando saiu, ele disse: olha, vou passar o pior dia da minha vida hoje, porque vou para Gravatá como um pastor. Ele vai insistir o tempo todo para eu aceitar ser crente. É um dia chato, mas eu vou ter que ir, porque eu vou. Você que resolveu tudo, fomos almoçar e não houve toque nenhum sobre religiosidade. Eu sou daquele que acredito que o mais interessado pela salvação do pecador é Deus. E se ele sabe de tudo, se nós convivemos com uma pessoa, ele não der uma oportunidade para você falar do Evangelho, porque não é o tempo, não vai ajudar a vida daquela pessoa. E nós estávamos lá, na hora do almoço, aí almoçar, ele já almoçava para ir embora. Ele disse: eu vou lhe confessar uma coisa, eu errei, pensei mal. Quando eu saí lá da empresa, eu disse: eu vou passar o pior dia da minha vida, porque eu vou com o pastor, ele vai me chatear o dia todo para ser crente. E o senhor nem tocou no assunto. Aí eu disse: é agora. Ô pastor, eu vou testemunhar aqui uma coisa bem interessante. Eu vou procurar ser objetiva, que vai servir muito para o nosso aprendizado. Ontem aconteceu uma coisa bem interessante lá no bazar. Chegou uma moça e disse: oi irmã, você tem uma saia? Ela me encomendou uma saia, né? Eu falei: eu vou arrumar uma saia para você. Ela: porque agora eu sou crente. Tudo bem, né? Ela disse: é tão bom. Veja só que interessante. Ela disse: que é tão bom, irmã, foi a melhor escolha que eu fiz. Só que as minhas vestes está tirando as outras irmãs de ouvir aquilo que eu escuto, que é tão bom. É Deus falando com a gente, irmã. Aquilo ficou plantado no meu coração, acredita? Eu falei: tudo bem, também não questionei nada. Eu falei: tudo bem, vou arrumar saia para você. Só que o corpo dela realmente é um corpo meu, né? Hoje é difícil a gente encontrar roupa para pessoas. Ela é cinturada, mas tem um pouco mais de quadril. E ontem foi uma luta, né? Foi até muito interessante. Eu encontrei a roupa para ela vestir. Porque o que está acontecendo com ela? Ela está tão feliz para ouvir da palavra, que ela disse que quer que essas irmãs que estão incomodadas com as vestes dela se concentrem também naquilo que ela está ouvindo, que ela disse que foi a melhor escolha. Olha que coisa linda. Muito ela não está julgando as irmãs, não. Ela quer que as irmãs esqueçam ela e vejam também o que ela está sentindo, que é o amor. Isso aí. Eu achei aquilo riquíssimo, sabe, gente? Por isso que eu estou testemunhando. Está acima das irmãs que estão criticando. É isso. É entender. A Bíblia diz assim: vinde como estáis. Se vem hoje em dia, a mídia está mostrando, a internet mostrando, que as pastoras, eu não sei porquê, colocaram pastora. Mulher tem tanta atividade na igreja e subiu o corpo.
As posturas estão mostrando mais visuais corporais, mais corpo, roupa curta, bem apertada, que tem pessoas aí indo para a igreja por sensualidade, do que em ouvir a palavra de Deus, o prazer de ter de ouvir a palavra de Deus. Então é isso. E o melhor, pastor, que ela realmente, ela não tinha roupa. Ela disse para mim: irmã, eu não tenho roupa, as minhas roupinhas é assim, essas roupinhas, mas é o que eu tenho para sair para tudo, são essas. Mas agora eu estou procurando e eu estou muito feliz. Eu disse: não, mas não se preocupe, que isso aí você vai estar encontrando aos poucos, você vai encontrando roupa. Ou seja, ela está tão feliz porque aceitou Jesus e está buscando esse conhecimento, né, que é novo para ela, né? É uma coisa que ela saiu do mundo e está vivendo uma coisa nova que ela está, né? Mas isso pode, se essa mulher se não tivesse aceitado Jesus dessa forma tão perfeita, de tanta certeza, pessoas lá atrás que já está firmada, que se pensa que está, né? Como o senhor falou aí, pensa, está cheio porque é isso e aquilo, acha que está, pode atrapalhar a vida de uma pessoa que está buscando, tentando se firmar, né? E se essa moça, com esse cuidado, chegar na igreja e ver outras mulheres vestindo como ela vestia, também é um esfriamento na carreira espiritual dessa moça. Ela não pode, ela pode e vai encontrar pessoas em igreja se vestindo como ela está reprovando na mente, porque ela reprovou em si e que quer se mostrar realmente. Qual a preocupação dela? Não quer que as outras irmãs se incomodem, deixem de ouvir a palavra por causa da vestimenta dela. E uma mulher, uma pastora que se veste sensualmente para dirigir, para pregar, ela está transferindo a vida cristã, a palavra em sensualidade. Eu já contei aqui aos irmãos também que na igreja de Boa Viagem tem uma irmã bonita, bem feita de couro, e que vestia uma roupa extravagante. E eu tinha que falar com essa mulher. Como é que eu ia falar para essa mulher? Ela não era crente antiga, também não era tão novinha, já tinha tempo de se moldar às demais irmãs. Como é que eu ia falar para essa mulher? É uma coisa difícil às vezes na vida pastoral, mas eu vou falar a maneira que Deus vai me dar. A irmã, eu queria falar para a senhora um pouquinho. Ela cantou no domingo de manhã, cantou aquela roupa que mostrava até o desenho dos órgãos genitais. Aí eu tenho que passar para a senhora, mãe. Eu fui para o gabinete, aí desse irmão, a senhora está fazendo os pais dos jovens da igreja gastar mais dinheiro com água e com luz. Como é, pastor? Por quê? Por causa das suas roupas. A senhora sabe que o jovem crente não pode fazer ato sexual fora do casamento. E fica vendo a sua exposição, ele não suporta. Tem a pena dos rapazes, tem a pena dos pais dele, para não gastar tanta água e tanta luz, porque ele está passando muito mais tempo no banheiro do que passava. Ah, pastor, eu não pensava nisso, não pensei nisso. Então, irmão, pense, mudou. Quer dizer, eu achei que foi a maneira que Deus me deu para, até um pouco abrupta, mas Deus é essa maneira que Deus me deu de falar com essa irmã. Eu acho que uma pessoa com essa conversão, ela se preocupa, o convertido se preocupa consigo e com os outros, com o bem-estar espiritual dos seus irmãos. Isso é o que Cristo diz: amai uns aos outros, carregai a carga uns dos outros. Vamos ter cuidado. Eu dei uma frase do Pequeno Príncipe, no livro Pequeno Príncipe, diz assim: nós somos responsáveis por quem nós cativamos. Olha, amamos as pessoas, temos prazer em tê-la e nos
portamos irresponsáveis sobre a sua convicção e a sua crença e a sua relação de ação, estamos negando essa afinidade e esse amor. Vamos um pouquinho mais. Porém, os cristãos que vivem de aparência, escondidos em quaisquer que sejam os esconderijos do mundo, para executarem suas obras, com elas negam suas declarações de amor ao Senhor. Assim, nunca terão forças para testemunharem de Jesus. A falta de testemunho na vida cristã é uma autoprojeção na negação. Confessam que amam a Deus, mas negam o que dizem e o que trazem, o que fazem. Deixam de ouvir a Deus, serem obedientes ao Senhor, para ser obediente à companheira ou companheiro, como fez Adão. Deus chamou Adão e disse: olha, tudo aí é teu. Terra, as frutas, tudo pode comer. Mas sempre na vida cristã tem esse mais, e nós às vezes esquecemos desse mais. Eu posso fazer mais, eu quero mais, eu vou fazer mais. Não podemos esquecer desse mais. O Senhor disse: mais da árvore da ciência do bem e do mal está aqui no meio do jardim, não podeis comer, porque no dia que comerdes, certamente morrerás. E Deus sempre é direto conosco. Ele não diz assim: se você comer, talvez. Se você não crer, talvez. Se você não agir como cristão, talvez. Não existe Deus talvez. Porque eu digo o seguinte, como homem, alguém diz assim, eu falo, você vem fazer isso? Talvez, para mim é não. Quando alguém quer ir, vou, faço, mas quando diz talvez, para mim é não. É um não educado, que é pior do que um não sincero. Às vezes nós estamos não educados, não, que é negar o que está dentro de você. Você está achando que não. O que a Bíblia diz? Seja o vosso falar, viver. Sim, não. Não precisa você arranjar não educado para dizer que não quer, que não vai, que não concorda, que não gosta. Diga. Pastor, terminar a história do Canadá. Terminei, não foi? Não. Chegou a hora. O senhor não falou do Evangelho. Sim, eu disse chegou a hora. Aí foi ali que eu falei. E o bom que no restaurante, quando eu começava a falar do Evangelho, eu disse: não, porque o cristianismo é assim. Tem ramo do cristianismo que trata dessa maneira, que faz isso, faz aquilo, mas o Evangelho. Aí eu falei para ele: o mais importante na sua vida é Deus do que eu. Deus tem mais interesse na sua vida do que eu. E eu espero que Deus mostre uma oportunidade de que você escute com calma. Aí comecei a falar do Evangelho, aí a pessoa do resto tudo, em vez de falar para uma pessoa só, eu falei para o restaurante todo. Porque soube esperar a oportunidade e respeitar o ser humano. Porque eu sabia que o cara era da escolha, ele dizia: você precisa deixar esse negócio, pai. Esse negócio de Deus te condena. Você devia aceitar Jesus Cristo. É verdade? É. Mas não é assim que se conquista as pessoas. Eu tenho um lema: para você fazer alguém amigo de Cristo, tem que fazer primeiramente amigo seu. Porque é muito fácil nós ouvirmos de um amigo e de uma pessoa que nós não temos nenhuma amizade, é difícil ouvir o que ela tem a dizer. Pastor, Sim. queria fazer um comentário sobre apego à desobediência que lhe reprovará para todas as boas obras do reino. Adão, um apego à desobediência, saia fora, não.
Agora você não fica mais aqui. Você vai lá para fora. É. Israel da mesma forma. Apego à desobediência. Até hoje. É. Aí tem lá agora os judeus que até hoje são desobedientes. Tem os muçulmanos que até hoje são desobedientes. E tudo se declarando amor a Deus. Mas são desobedientes. Matando e morrendo. E aí Deus tirou deles o privilégio de anunciar o Evangelho. Entregou aos cristãos. Isso. Nosso tempo já chegou. Eu digo que pontualidade é no começo e no fim. E nós não podemos fugir da pontualidade. Deus nos abençoe, nos dê cada dia mais consciência de saber. Temos declarado amor a Deus com nossas ações, com aquilo que pensamos e com aquilo que agimos. E o mundo vê Deus em nós apenas desta maneira. Amém. Amém. Nós estamos chegando ao término da escola bíblica dominical e eu peço a toda a igreja que se coloquem de pé. Eu vou pedir a nossa irmã Mônica que encerre com a oração, entregando ao nosso Deus todas as coisas que estão aqui presentes e que o Senhor nos prepare nossos corações para que possamos dar mais uma vez à noite estarmos aqui reunidos em seu nome. Senhor eterno, Pai nosso, nós louvamos o teu nome e agradecemos por tudo que o Senhor é para conosco. Um Pai, sobretudo amoroso, cuidadoso, aquele que nos protege, aquele que está conosco todos os dias, conforme tu prometeste, Senhor, em tua palavra, nós queremos te agradecer por esta igreja, que o Senhor possa estar abençoando, possa estar abençoando os líderes, o pastor, o Senhor possa estar cuidando a cada dia de cada um, para que eles possam, através de suas obras, testemunhar de ti, Senhor, para que o teu evangelho neste local seja propagado em nome de Jesus. Nós louvamos a ti, queremos te agradecer por esses momentos, queremos te agradecer por tudo que o Senhor nos proporciona. Nós louvamos o teu nome, queremos te pedir que tu possas estar sendo com todo o restante deste dia, trazendo teus servos para o culto dia e noite. Nós louvamos a ti e queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos ouve, Senhor. Nós não falamos à toa, Senhor. Tu cuida de nós, tu olha para nós, tu escuta as nossas orações e nós louvamos o teu nome e te agradecemos por isso. Dá-nos um restante de dia em paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos poder sentar e o Senhor agradece a nossa presença. Oração silenciosa está no trabalho do nosso Deus. Amém. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Oh, Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti.